Boa noite, Pita, Cris Araújo entrou. Aguardando um pouquinho vocês entrarem aí. Boa noite, Cris. Nanda, também, bem-vinda. Guardando aqui uns minutinhos para que a gente possa iniciar o trabalho da noite de hoje, tá? Só aguardar alguns instantes e a gente já inicia. Boa noite, Pita. Maria Luísa, também. Boa noite. Pois é, gente, coisa boa, né? Iniciarmos a semana juntos, estudando um pouco essa doutrina tão maravilhosa que dá um sentido muito grande à nossa vida. Pedro, boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Tá? Davi também entrou, tá? Gente, eu vou, assim que nós iniciarmos, eu vou desativar os comentários, tá? Senão eu fico querendo ver o comentário, fico querendo conversar com vocês, e aí eu saio aqui um pouco do estudo, né? Então a gente vai desativar os comentários assim que nós iniciarmos a live, tá bom? Então agora são 7:02, tá? Vamos então fazer a nossa prece para que a gente possa iniciar o trabalho da noite de hoje, tá bom? Então boa noite a todos, é uma alegria muito grande podemos estar aqui juntos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, elevar o pensamento a Jesus, o divino amigo, que nos inspira, que nos alimenta, que nos sustenta e que dá a cada um de nós aquilo que nós necessitamos. Então Jesus, como bom pastor, ele conhece cada um de nós e ele sabe das nossas dificuldades. Então é a ele que nós nos recorremos nesse instante, elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai. Então, nesse instante, todos nós juntos, reunidos, eu aqui na minha casa, vocês nos lares de vocês também, que possamos elevar o pensamento a Deus. Deus, Pai de infinito amor e infinita bondade, aqui nós estamos reunidos em Teu nome, para mais um estudo da abençoada doutrina espírita, que possamos ter a companhia dos amigos espirituais junto a cada um de nós nesse instante, formando uma ponte de ligação entre o céu e a terra, porque tanto necessitados que somos, precisamos desses momentos de paz, de harmonia e de muito aprendizado, o que a doutrina espírita tem a falar a cada um de nós. Então, nesse instante, com os pensamentos elevados a Deus, te pedimos a permissão a Jesus, mas sobretudo a permissão a Deus, para darmos por iniciada a tarefa da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com vocês, tá? O nosso assunto desta noite, nós estamos seguindo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos encerrar o capítulo 4, né, que trata do nascer de novo, né? Então, nós vamos abordar, né, o capítulo 4 nos itens 18 a 26. Tá? E é bem interessante, né, o capítulo 4, que trata do tema não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós vamos trabalhar o item 18 a 26, que trata dos laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. E também nós vamos abordar 2 comentários do Espírito São Luís, que encerra este capítulo 4, tá bom? Então, reencarnação, família, é um projeto divino que todos nós estamos inseridos. Então, para eu estar falando aqui com vocês para estarem me ouvindo, passaram por este processo reencarnatório. Um processo que vai
muito além de se ter apenas um corpo físico para habitar aqui na Terra. E esse corpo físico, a semelhança de uma roupa de um astronauta que vai para o espaço sideral, para que ele mantenha a sua vida lá, aquela roupa do astronauta é semelhante ao nosso corpo físico aqui na Terra, para que possamos manter a nossa vitalidade. Então, a reencarnação ela vai muito além de se ter um corpo físico aqui na Terra, como comumente nós falamos, né? Ah, reencarnou, ganhou um corpo, né? Então, ela vai em processos muito delicados, em processos muito trabalhados na escolha da família, na escolha de um tipo de corpo específico, em algum tipo de limitação ou de algum tipo de vantagem, vamos dizer assim, dentro dos irmãos aqui na Terra, que este corpo físico possibilite. E dentre todos esses sistemas existe a família, tá? A família que este espírito vai reencarnar, ou seja, a família que nós vamos reencarnar. E eu falo nós porque ninguém reencarna sem uma família, né? Precisa-se ter a união do gameta masculino com o gameta feminino e aí formar esse corpo para que esse corpo possa ser habitado por um espírito, né? Ou seja, nós espíritos. Então nós habitamos esse corpo. Então esse projeto ele faz com que nós angariemos simpatias espirituais que vão além da matéria. Então aqui na Terra nós simpatizamos com irmãos, com pessoas, por diversos fatores. Desde as simpatias em torno do sentimento real, até aquelas aproximações por algum tipo de interesse. E assim é essa relação também no mundo espiritual. E é interessante isso, porque as simpatias no plano terreno a gente consegue, de uma certa forma, camuflar. No plano espiritual, não. No plano espiritual se percebe nitidamente a aproximação que a gente tem com um irmão, se essa aproximação é verdadeira ou se ela tem algum tipo de interesse. Então, primeiramente falando, né, quando no item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou com ele aqui, né, a primeira questão que Kardec traz é uma dúvida, né, que todas as pessoas apresentam, né? Então, será se os laços de família não serão destruídos pela reencarnação? Por que se pensa dessa forma, né? Então, quer dizer que eu mantenho, né, uma reencarnação dentro de um núcleo familiar. E em um dado momento, né, eu, por uma necessidade do espírito, eu reencarno em uma outra família. Então, essa reencarnação em uma outra família não destruiria aquela família inicial? Né? E aí Kardec ele responde nesse mesmo parágrafo, né, que ao contrário, né, esses laços são fortalecidos e apertados, e é o contrário que o destrói. Porque nós, né, devemos sempre pensar como irmãos. Irmãos fazendo parte de uma grande família universal. Então, didaticamente, pedagogicamente falando, o projeto divino, ele trabalha esse sentimento em pequenos núcleos, que são as famílias. Mas o objetivo principal é uma família universal. É onde onde nós iremos conseguir romper todas as diferenças que existem entre as pessoas. Ou seja, a gente vai conseguir vencer o egoísmo. Então esse é o grande objetivo. Como é que a gente treina vencer esse egoísmo? Né? Onde nós treinamos isso? Na família. Em um ambiente pequeno, em um ambiente limitado, né? Objetivamente, desejamos que aquela família seja uma família harmoniosa, né? Nem sempre, mas é necessária que nós possuímos, mas é naquele ambiente que nós aprendemos a quebrar, né, esse egoísmo.
ou seja, essa separação que existe entre um indivíduo e outro. Né? E eu acho muito interessante porque na família nós conhecemos realmente aquele que está ao nosso lado. E nas brigas de irmão com irmã, o irmão ou a irmã ele sabe direitinho qual palavra falar para chamar a atenção do outro. Né? E do lado de fora de casa dá para se camuflar perfeitamente, mas dentro de casa não. Cada um sabe aonde o calo aperta e cada um sabe como é que realmente o outro se encontra, porque são espíritos que estão diminuindo, né, essas diferenças, essas divergências e passando a se conhecer um pouco mais. Tá? E aí Kardec ele continua, né, ele fala, né, da afeição verdadeira. Né, da afeição verdadeira, porque muitas vezes nós temos aquela afeição camuflada, aquela afeição que conseguimos, de certa forma, disfarçar. Mas no plano espiritual, as coisas se mostram realmente como são. Então, aqui na Terra, as reuniões dos espíritos nas famílias, elas atendem a um processo de necessidade. Então, é a necessidade que une os espíritos uns aos outros aqui na Terra. E nem sempre esses processos são por afinidades. São relações que promovem o desenvolvimento do ser humano. Então, esse desenvolvimento ele é baseado no que o espírito necessita para se desenvolver. Pode ser, e acontece muitas vezes, nas famílias aqui no nosso planeta Terra, espíritos simpáticos, espíritos afins, eles têm uma afinidade tanto física quanto espiritual, acontece também. Mas geralmente são reencarnações por necessidade. Necessidade de quê? Tá? Por que nós reencarnamos? O porquê desse processo que todos nós estamos imersos no processo da reencarnação. Aí eu vou aqui para o Livro dos Espíritos, na questão 132, que Kardec pergunta aos espíritos assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo de nós encarnarmos aqui na Terra? Então, eu estou encarnado já há algum tempo, né, algumas décadas, vocês também. Qual é esse objetivo? Será que nós estamos atendendo a esse objetivo? E Kardec nos fala, diz o seguinte: Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então eu só consigo chegar à perfeição se eu encarnar? Ou se eu passar por este período aqui no planeta Terra, vinculado a um grupo familiar, um grupo de espíritos? Sim, sim. Então, qual o nosso principal objetivo aqui? É a nossa evolução espiritual. É nós aprendermos a ter consciência do estado espiritual, né? Consciência do espírito, ou das funções do espírito, do que o espírito precisa aportar ao mundo, do que o ser humano precisa aportar ao mundo. Esse é o nosso principal objetivo. E aí vem a encarnação para nos proporcionar um pano de fundo para todo esse desenvolvimento. E ele continua dizendo o seguinte: para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da vida corporal. Nisto é que está a expiação. Então, expiação, provação são temas recorrentes em nossas reuniões espíritas. E muitas vezes a gente não consegue entender corretamente esses termos. Né? E aqui Kardec ele deixa bem claro. Né? Tem alguns espíritas, né, que levam em conta muito a questão do sofrimento. Então eu tenho que sofrer para que eu possa aprender? Não necessariamente. Nós sofremos as vicissitudes de estarmos encarnados em um corpo físico.
Então, quais são essas vicissitudes? O corpo ele precisa se alimentar, ele precisa ter determinados cuidados. Então, para que eu me desloque de um local para o outro, eu preciso utilizar minhas pernas, né? Eu não consigo me deslocar só pelo pensamento, quando como em espírito. Então, são essas vicissitudes que já geram um sofrimento, um determinado tipo de expiação. Ou seja, algo que tolha aquela liberdade completa do espírito longe ou fora da matéria. Outro tipo de expiação são expiações da própria mobilidade do corpo. São espíritos que reencarnam com algum tipo de mobilidade, de morbidade. Então, tudo isso impede essa livre manifestação. E tudo isso com o objetivo que, lá como fala bem no início, né, fazê-lo chegar à perfeição. Fazer esse espírito chegar à perfeição. E outros espíritos reencarnam, logicamente, por missão, né? Missão de ajudar a humanidade, missão de ajudar o seu semelhante, missão de ajudar um grupo de espíritos, particularmente falando. Então tem aquela missão. São espíritos que já atingiram um determinado nível de consciência espiritual, eles entendem, né, essa relação e se voluntariam, né, como uma missão para fazer algum tipo de trabalho em prol de um grupo de espíritos aqui na Terra. E aí Kardec ainda também continua, dizendo o seguinte: a encarnação tem um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar a sua parte na obra da criação. E aí vem um ponto muito importante para todos nós, e aí também dentro da nossa família. Então, nós, né, temos parte nesta obra da criação, todos nós. Então, engana-se aquele ou aquela que acha que tem que viver para satisfazer os desejos do corpo, os desejos apenas os desejos materiais. Não. Cada um de nós precisa fazer algo que toque a obra da criação. Cada um de nós. E aí vem, através de várias leis naturais, esse processo de ajuda, de auxílio da obra da criação. E a lei do trabalho é um desses meios que nós podemos auxiliar a criação, né? O trabalho. Realizando o trabalho, a gente consegue evoluir, a gente consegue progredir mais e, de alguma forma, contribui para a obra da criação. Porque todos nós estamos interligados, né? E o ser humano ele faz parte da natureza. E ele tem um papel, né? Porque a natureza, nada, né, na natureza existe por existir. Tudo tem uma finalidade, tem um propósito. Então as plantas, elas têm um propósito muito bem definido, que é servir de base para a cadeia alimentar, gerar energias para a sobrevivência de toda essa cadeia alimentar. Os animais, por sua vez, também têm um papel muito bem definido, que eles têm que desenvolver o início ali das emoções, dos instintos, né? Isso são trabalhados nos animais. E aí eles desenvolvem os instintos através de dois fatores, que é a preservação da sua própria espécie e a luta pela sobrevivência, né? Então eles fazem isso de uma forma fantástica. E o homem? E nós? Né? Qual o nosso papel na natureza? O que é que nós devemos aportar a este mundo, aportar a esta natureza? Né? Qual a nossa principal missão? Então, né, os espíritos colocam que ao homem é dado desenvolver, né, as capacidades humanas através da sua consciência, ou seja, desenvolver valores, virtudes e sabedoria que caracterize o ser humano acima dos outros animais, acima dos outros reinos da criação. E é por isso que nós estamos aqui, para aprendermos a desenvolver valores, virtudes e sabedoria em torno, né, de tudo o que a natureza tem a nos oferecer e também nós uns aos outros. E aí Kardec, né, conclui a questão 132 dizendo o seguinte:
É para executá-la, né, cada um fazendo a sua parte na obra da criação. Ele diz o seguinte: é para executá-la que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo para ir executar. Então, o nosso corpo é de acordo com o mundo que nós habitamos. O planeta Terra, né, nos possibilita um corpo desta natureza. Aí ele fala aqui, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal forma que, para que a gente possa executar as ordens de Deus, né, de tal forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós alcançamos a nossa perfeição, a nossa evolução trabalhando em prol desta obra maior, como em prol também de nós mesmos. Então nós vemos, meus irmãos, a utilidade da encarnação, o porquê de recebermos um corpo e o processo evolutivo por trás deste corpo e do que ele se apresenta para cada um de nós. André Luiz, no livro Ação e Reação, ele vai trazer inúmeros exemplos de processos de resgate, vamos usar essa palavra, né? Ou seja, de ação e reação no ponto de vista kármico, no ponto de vista de nossas existências, vários exemplos de situações que existem em família, de reencarnações em família, tudo visando o aprimoramento daquele grupo de espíritos envolvidos. Eu me recordo de uma situação em que André Luiz ele se encontra com os instrutores, com Silas, e ele vê chegando ele fala espécie de um trem, numa estação. E aí chegam muitos espíritos perturbados, e um espírito feminino chama a atenção de André Luiz. Ela vem muito aturdida, ela vem sentindo uma dor muito grande no peito, porque quando encarnada, ela renegou a sua própria mãe. Isso é um fato bem forte, porque o espírito que tinha sido mãe dessa moça, né, ela era uma atriz que ela largou a vida de atriz para cuidar da filha. E muito pobre, com muitas necessidades, essa criança cresceu e em um dado momento, né, ela foi instada a falar sobre a mãe. Ela falou assim: não, essa não é minha mãe. Né? Ela é alguém que está se passando pela minha mãe e renegou. E aquilo perturbou-a profundamente, que ela não conseguia se livrar daquela ação lá no passado. Então aquilo vinha dando umas agulhadas na sua consciência pelo erro que ela tinha cometido. E aí nesse local, né, em que eles recebem esses espíritos em profundas perturbações por desastres no ambiente familiar, ela foi acolhida. Tá? E como, né, que nós nos apresentamos na nossa família? Porque muitas vezes temos a impressão que a gente não faz parte daquele grupo familiar. E aí fala assim: eu não pedi para reencarnar aqui. E a gente pergunta: será se realmente não pediu? Porque quando a pessoa fala desse ponto de vista, é porque se acha de certa forma mais evoluído do que a família, ou deseja apenas um conforto e não aquela dor que gera o crescimento no ambiente familiar. E a gente sabe que o ambiente familiar ele gera uma certa dor. Então essas pessoas muitas vezes imploraram para ter nascido naquele ambiente familiar, reencarnado naquele ambiente familiar, e depois que está aqui no corpo, não se recorda mais daquele compromisso que fez no plano espiritual. Então, isso, meus irmãos, deixa cada um de nós de maneira tranquila, né? Nos deixa conscientes de que nós estamos reencarnados naquela família que realmente necessitamos estar ali. A natureza de nenhuma forma se engana, né, nos colocando naquele exato local com aquelas pessoas para o nosso crescimento. E aí vem as questões de necessidade reencarnatória. Então, se eu preciso trabalhar em mim o sentimento, vamos dizer, da pacificação, eu preciso ter paz,
Então eu fui um espírito que promovi guerras durante várias reencarnações. Então eu preciso desenvolver a paz. Então eu vou reencarnar num ambiente em que eu possa exercer essa virtude da paz. E aí a gente pensa assim, o melhor ambiente vai ser um ambiente pacífico. Não, não é um ambiente pacífico, né? Porque se eu preciso ter, vamos supor, paciência, eu preciso reencarnar, eu preciso estar no meio de pessoas que me exercitem essa paciência. Então eu vou reencarnar no meio de pessoas belicosas, para que eu possa, né, por meios próprios, desenvolver essa pacificação interior que eu me proponho. Porque na natureza nada se conquista por simpatia ou por algum tipo de vantagens, levar vantagem em alguma coisa. Não, não. É sempre pelo mérito. É sempre pelo mérito que nós desenvolvemos todas as nossas conquistas aqui no plano físico. Tá? Aí ele fala, né, Kardec fala aqui ainda no item 19, tá, que existe, né, a união e a afeição entre os parentes e que essa união e essa afeição é um indício de uma ligação, de uma simpatia anterior. Então a gente observa, né, alguns bebês quando nascem que gostam mais de ficar no colo de um ou de outro e em determinadas pessoas ele chora mais naquele colo. Então isso denota uma simpatia, né, anterior que aquele espírito já nutre por determinadas pessoas. E a reencarnação ela vem justamente para trabalhar esse sentimento. Não é porque o bebê ele não gosta de ficar no colo de fulano que a gente vai excluir aquele fulano do convívio com a criança. Não. A gente vai fazer uma aproximação, né? Vai conversar com aquele pequeno ser reencarnante e falar assim, olha, Deus está nos permitindo uma nova oportunidade de estarmos juntos. Vamos aqui construir uma nova relação a partir desta oportunidade que Deus nos oferece. Tá? E assim vai se construindo relações. Nós temos inúmeros casos assim que falam dessas simpatias, dessas antipatias espirituais. Eu lembro, né, de um livro que eu li há algum tempo atrás, né, nos Mistérios Insondáveis da Vida. O tema do livro é esse, não encontra mais edição, acho que tem em sebo. E ele conta uma reencarnação de um espírito muito ligado às questões militares da Segunda Guerra Mundial. E aí ele estava sendo atendido em uma reunião mediúnica na cidade do Rio de Janeiro, e o diretor desta reunião mediúnica, ele era um médico militar, e atendeu esse espírito durante, por volta ali de uns 8, 9 uns 12 meses, 12, quase um ano, né, de atendimento numa reunião que de tempo em tempo esse mesmo espírito aparecia, né, e ele falava, e ele chegou na reunião muito revoltado, ele chegou muito agressivo, e aí foi tratado, né, o doutrinador conversou bastante com ele, e assim aos poucos esse espírito foi apaziguando o coração, e alguns médios o viam numa região espiritual em que ele comandava um determinado grupo de militares ali. E ele tinha a guarda, tinha toda aquela situação de militares de uma época do passado. Se encontrava com aquele panorama psíquico, aquele panorama espiritual. E aí, em determinado momento, ele apresentou a necessidade de reencarnar, de voltar. E aí ele falou que não conseguiria voltar em um corpo perfeito, porque ele tinha cometido algumas atrocidades que a sua consciência o culpava. Então foi um outro trabalho para este grupo mediúnico, né, fazer com que o espírito se perdoasse e de uma possibilidade, né, ele reencarnasse com um corpo que não apresentasse essas limitações, para que ele bem pudesse mais desenvolver as suas potências e aproveitar a encarnação. Bom, o tempo passou, esse espírito falou que iria reencarnar, né? E o mais interessante, ele reencarnou como filho do médium doutrinador.
e ele falou que, olha, já tinha, se não me engano, eram 7 filhos, o mais novo dos 7 filhos tinha por volta de 20 anos, então ele realmente ia ser um temporão. E esta criança reencarna, né? E um fator interessante é que a esposa já tinha feito a ligadura das trompas, mas mesmo com a ligadura das trompas, o espírito reencarna, né? Filho biológico deles, desse grupo familiar, e a criança nasce, né? Todos recebem, sabem que é aquele espírito lá da reunião mediúnica, e tudo isso é muito bem contado neste livro, né? Nos Mistérios Insondáveis da Vida. E aí, quando ele tem por volta de 5, 6 anos, ele apresenta toda a característica de um alemãozinho. Né? Ele conhecia o nome das cidades da Alemanha, ele via os mapas, ele falava, ele citava o nome. Né? Ele falou que ele era muito educado. Ele, criancinha, eles iam subir para o apartamento, né? Esperava todas as senhoras entrarem, ele entrava por último e apresentava essa característica já da sua encarnação passada. E essa dúvida, né, se realmente era o espírito da reunião, ele conta no livro que Divaldo, né, Divaldo Pereira Franco, consentiu realmente dizendo que era o espírito. Tá? Então são histórias que tratam de laços, né, de laços de família. Quem são esses espíritos, né? Por que eles estão ali juntos? Por que se conhecem? Por que têm essas simpatias ou antipatias? E tudo gira em torno das nossas necessidades de crescimento. Porque reencarnação nada mais é do que o casamento. O casamento do espírito com a matéria. E é um casamento moderno, porque ele tem época para separar. Né? Tem uma época certa para separar o espírito da matéria. Não é um casamento eterno. Então, nós nascemos já com a data certa para deixar esta matéria e continuar a nossa evolução espiritual. E esse ponto de vista é bom que fique muito claro para cada um de nós. Que nós estamos aqui passando uma temporada, passando um período. E esse período precisa ser melhor aproveitado em todas as oportunidades. Porque o nosso verdadeiro lugar, né, como fala o Cristo, né, o meu reino não é deste mundo, ele não falou da boca para fora. Ele falou com plena consciência, né, que aqui é apenas um momento de passagem, um momento de aprendizagem. Então esse casamento do espírito com a matéria, que gera este corpo, que gera toda essa realidade, ele tem um objetivo, para que a gente tome consciência da nossa realidade espiritual, que a gente aprenda a desenvolver os valores humanos aqui na Terra. E Kardec, ele tanto trouxe e tanto fez por cada um de nós, que o cuidado que ele tem em trazer esse tema, reencarnação, nas obras, e ele fala, né, na própria questão aqui no Livro dos Espíritos, um pouquinho mais adiante aqui, ele trata do tema, ele diz o seguinte: em que está fundamentado o dogma da reencarnação? E a gente pergunta assim, mas o Espiritismo tem dogma? Tá? E assim, a gente não precisa tirar o preconceito com relação a essa palavra dogma. Porque a gente abandona um dogma e pega outro. Né? O dogma da ciência, né? A ciência também tem seus dogmas. Porque a gente é levado a acreditar até que se prove ao contrário de uma determinada teoria, né? De uma determinada proposição. E Kardec, ele coloca essa pergunta, né, a 171, que diz assim: que está fundamentado o dogma da encarnação? Aí ele responde: na justiça de Deus e na revelação, pois vos repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. Olha que coisa interessante, né? Um bom pai sempre deixa ao seu filho uma porta aberta ao arrependimento. Então, a reencarnação é uma doutrina muito antiga, mas muito antiga mesmo, e que o Espiritismo ele trouxe através da revelação dos Espíritos e através da justiça divina essa característica e esse conhecimento para todos nós. Porque nós sabemos que o Espiritismo ele veio numa época em que a ciência predominava em todos os campos do conhecimento humano. Era a época pós-iluminismo,
e a ciência estava com tudo, o pensamento positivista, né, o positivismo estava em alta em todo o mundo, e o espiritismo ele veio como num momento propício, num terreno fértil para trazer esse aspecto científico, né, dessas relações do mundo espiritual e do mundo corporal. E aí eu fico assim bem tranquilo, né? Hoje eu estava revendo aqui o livro O que é o Espiritismo, né? E Kardec ele deixa muito claro essa proposição do Espiritismo como uma ciência, porque ele veio realmente numa época científica, numa época em que a ciência ela estava sendo levada muito a sério, e a quantidade de incrédulos, a quantidade de pessoas que não acreditavam em nada, de ateus, era muito grande, e precisava vir algum movimento que pudesse esclarecer, né, essas pessoas. E aí Kardec fala que no livro dos Espíritos, né, ele diz assim, no livro dos Espíritos não, no livro O que é o Espiritismo. Eu acho bem interessante, né? Ele vem falando aqui num diálogo que ele tem com o padre, que é a terceira conversação. E ele fala assim: o Espiritismo tem por objetivo combater a incredulidade e suas funestas consequências, dando provas evidentes da existência da alma e da vida futura. Ele, portanto, se destina àqueles que não creem em nada e para aqueles que duvidam. Então, para isso existe o Espiritismo, né? Para aqueles que não creem em nada. É tão bom a gente conversar com uma pessoa e dizer: olha, eu não creio em nada, eu não creio em Deus, eu não creio em nada. Então, assim, é para essa pessoa que existe o Espiritismo. Né? E aí Kardec continua dizendo o seguinte, né? Ele fala, né, que o Espiritismo, ele fala que o materialismo é uma crença como outra qualquer, porque ele não pode gozar da liberdade que o Senhor concede a todas as outras crenças. Isso é uma pergunta que uma pessoa está fazendo a Kardec, né? Um livre pensador. Ele diz assim, o seguinte: o materialismo é uma crença como outra qualquer, porque ele não pode gozar de liberdade que o Senhor concede a todas as outras crenças. Já que ele falou que o Espiritismo é para aqueles que não creem, né? Então vamos lá, vamos conversar com o materialista. Então, se o materialista ele tem que ser respeitado também na sua liberdade de expressão, na sua forma de pensar, né? E aí Kardec fala o seguinte, né? Certamente cada um é livre para crer no que lhe agrada, ou de não crer em nada. E nós não poderíamos mais, né? E nós não perdoaríamos mais uma perseguição contra aquele que não crê no nada, após a morte, do que se não crer no nada. Aí ele continua: combatendo o materialismo, nós atacamos não os indivíduos, mas uma doutrina, que se é inofensiva para a sociedade quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, mas é um flagelo social se ela se generaliza. Então Kardec é muito claro, né, quando ele fala assim: olha, você pode ser ateu, você pode ser materialista, tá? Você tem a sua liberdade para isso. Mas se essa doutrina ela é propagada no meio social, aí a gente vê muitas vezes o que nós estamos vendo hoje: um completo desrespeito à vida, uma desvalorização dos bens da vida. E a pessoa, né, perde a sua sustentação, perde o seu ponto de apoio, seu ponto de equilíbrio, porque ele não acredita em nada. Né? Aí imagina, não acredita em nada, então qualquer coisa serve. Né? Tirar a vida é uma decisão que cabe a qualquer um de nós. Né? Já que a gente não presta conta a nada, a gente não está aqui por nada, né? Então tanto faz como tanto fez. Né? E Kardec conclui, né, trazendo essa questão da ciência, porque já que se fala de dogma da reencarnação, né, ele conclui trazendo essa questão da ciência. Ele fala no livro, né, O que é o Espiritismo. O Espiritismo, melhor observado, depois que se propagou, veio trazer esclarecimento para um grande número de questões até aqui insolúveis ou mal compreendidas. O seu verdadeiro caráter, portanto, é o de uma ciência e não o de uma religião. Tá? A gente precisa entender muito bem isso, porque já que Kardec estava numa época em que a ciência era
era numa expressão bem clara, assim, era o que era divulgado e propagado, era a bola da vez. O Espiritismo ele deixa bem claro, né, que é uma ciência e não uma religião. Tá? Porque ele está conversando com um padre. E se, né, Kardec não tivesse trazido as questões do Evangelho segundo o Espiritismo, a Igreja Católica ia deixar ele tranquilo. Mas aí Kardec e os espíritos, né, que foram os espíritos que trouxeram a doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando foi trazido, aí a Igreja falou: não, para aí, esse território, né, vocês não podem mexer, esse território é nosso. Aí veio todo aquele ataque ao Espiritismo. Então, ele deixa bem claro: não é uma ciência. Né? É uma ciência e não uma religião. E a prova do que afirmamos é que ele conta entre seus adeptos, né, o Espiritismo, com homens de todas as crenças, que não renunciaram às suas convicções por isso. São católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os deveres do seu culto, quando não são repelidos pela Igreja. Existem protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até budistas e brahmanistas. Isso na reunião da Sociedade Espírita de Paris. Então, respeitava-se a religião de cada um. Então, ali eles estavam para tratar de questões científicas, uma ciência filosófica com consequências morais, com consequência de desenvolvimento da condição humana. E por que nós estamos trazendo esses textos do livro que é o Espiritismo? Porque hoje a reencarnação é estudada no meio científico. Temos nomes de pessoas que já até desencarnaram, né, como o Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que possui publicado algumas obras sobre reencarnação e biologia, né, que tratam desse tema de forma científica, com estudos de casos. Né? Aqui no Brasil, o professor Herculano Pires também estuda a reencarnação sob esse aspecto científico. Então, não é apenas uma questão de crer, mas é uma questão realmente de saber que existe e que a reencarnação está aí e comprova toda essa possibilidade de desenvolvimento humano a partir do recebimento de um novo corpo aqui na Terra. Né? E aí voltamos lá para o Evangelho. Né? Então, Kardec continua, né, no seu estudo, dizendo o seguinte: as pessoas se preocupam assim, então quer dizer que eu não vou, como existe a reencarnação, os laços de família, quer dizer que eu não vou me apegar a ninguém, né? Porque o problema é o apego, né? Eu não vou me apegar a ninguém, porque se eu tiver 10 reencarnações, significa que eu vou ter 10 pais diferentes, 10 mães diferentes, uma quantidade limitada de irmãos e tios e tias. Então isso, né, mexe com o meu interesse de ter aquele grupo ali, egoisticamente falando, né, aquele grupo familiar e pronto. Né? E aí os espíritos respondem: não é porque se tem 10 encarnações que vão ser 10 famílias diferentes. Não. Tá? Então a gente reencarna justamente naquele mesmo grupo, até que tenha atingido todos os objetivos de crescimento, de progresso espiritual, de desenvolvimento humano. Né? Aí você passa para um outro grupo e assim por diante. Tá? Então não tem essa cisão, vamos dizer assim, né, desse amor egoísta de querer estar sempre reencarnando na mesma família. Tá? E aí Kardec fala também, né, em resumo, 4 alternativas que se apresentam ao homem para o futuro além-túmulo. Né? Então, se os laços de família, né, são a doutrina da reencarnação, ela propõe que os laços de família mantêm o desenvolvimento do espírito de acordo com aquele ambiente, né, necessário ao seu progresso. Então, o futuro, né, ele apresenta 4 proposições com relação a essa temática. Né? Então, a primeira proposição é que se não existisse esses laços de família, existiria o nada, né? Que é segundo a doutrina materialista. Então não teria nenhuma afeição. Você reencarna, desencarnou, encontra-se no nada, no limbo, vamos dizer assim. A segunda proposição
seria, após o desencarne, nós sermos absorvidos no todo universal conforme a doutrina panteísta. Então, a gente perderia toda a nossa individualidade, né? Aquilo que foi conquistado durante a presente encarnação, e as demais seriam abolidas. A terceira seria a individualidade da alma após a morte, com fixação definitiva do destino em conformidade com a doutrina da Igreja. Então, se foi bonzinho, vai para o céu, se for malzinho, vai para o inferno e pronto, né? Dali não sai mais. E a última proposição seria a individualidade da alma, com progressão infinita segundo a doutrina espírita. Tá? Então, são essas 4 proposições. Então, fazemos um questionamento à nossa consciência. Qual das 4 proposições nós achamos a mais lógica? Tá? Porque os laços de amor que existem entre os irmãos que se reúnem numa mesma família, eles não se rompem, não se quebram com a morte do corpo físico. Muito pelo contrário, eu falo isso, vocês sabem também, que não se perde, né? Quando a gente ama, a gente tem sempre aquelas pessoas em nosso coração. No momento que a gente está tranquilo em casa e lembra, né, de um falecido, de um ente querido que foi falecido. O que significa essa lembrança? Será que é o acaso? Não. É uma ligação que existe entre aquela pessoa e nós. Por quê? Porque se ama. E quando se ama, não há distância, né? Não é uma separação física que vai romper esse laço, essa conquista amorosa de muitas reencarnações. E a certeza também de que nós um dia iremos reencontrar com estes entes queridos, porque se eles são o nosso afeto, o nosso coração, lógico que são famílias espirituais, que se reencontram ora aqui na carne, ora no plano espiritual. Então isso dá um consolo muito grande para cada um de nós. Isso dá uma certeza muito grande da misericórdia divina em nossa vida. E não nos deixam de nenhuma forma órfãos da nossa condição humana, né, da nossa condição espiritual. E partindo para o final, né, são 2 dissertações, são 2 instruções do Espírito São Luís, que ele fala assim: quais são os limites da encarnação? Né? Quanto tempo a gente demora, né, reencarnando? Então, será que tem um limite? Aí ele fala: a encarnação propriamente dita, falando, não tem limites nitidamente traçados, se considerarmos apenas o seu envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Tá? Então, quanto mais materializado, mais o nosso corpo, né, as nossas impressões, a nossa consciência, quando ela está mais ligada à Terra, né, mais tempo nós nos demoramos em reencarnações aqui na Terra. Quando nossa consciência ela já sai desse desejo, dessa natureza mais animal, mais nós nos emancipamos e vamos para encarnações em mundos mais evoluídos. Então essas encarnações elas não estão mais subjugadas à matéria, né? Mas a outros processos de mundos mais evoluídos. Aí ele fala aqui, né, na outra proposição: a encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela, né? Então, olha, se é uma punição muito boa, né? Porque é tão bom estar aqui reencarnado, é tão bom contar com a família. Não importa se essa família tem uma característica A, B ou C, mas o importante é que a gente tenha esse sentimento de pertencimento, nós pertencemos a um grupo. E é muito bom, né? Porque ninguém nasce sem ter um pai, uma mãe, né? Pelo menos a mãe está ali para nos receber. E ela recebe né, os pais recebem os filhos sob a injunção de uma lei de amor. Então essa lei, ela não é uma lei natural, né? Então é algo divino, né? Esse processo de receber um novo espírito. Então nós fomos recebidos através do amor, né? Através do amor nós estamos aqui. Então é uma punição, né, a reencarnação? O que é que vocês acham? Será que é uma punição? Né? Então, vemos sim que a reencarnação, ela existe os seus desafios, que são
são necessários ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento. Mas Deus é bom, é justo e misericordioso. Então ele não pune seus filhos, ele apresenta oportunidades para que nós possamos desenvolver as potências ocultas que existem dentro de nós. É como um filho que precisa tomar um medicamento amargo. A gente sabe que é amargo, a gente sabe que dói, mas sabe que depois de passar daquela dor, aquele amargor, vem uma cura, vem uma melhoria, um processo contínuo de melhoria e todos ficamos bem. Né? Então não é um sentimento de maldade que a gente impõe um remédio, mas sim com um objetivo, olhando lá na frente, vendo lá na frente, que aquilo dali vai ser muito bom para todos nós. Né? Então, os laços de família, né, a reencarnação que promove essa união desses laços de família, e laços é uma alegoria, é uma comparação que a gente faz, né, diferente de um nó, né, um laço é diferente de um nó. Então esses laços, eles ocorrem de forma prevista na natureza, né, essa comunhão que existe entre os espíritos. E elas partem de um sentimento em comum, de crescimento mútuo. Nós não conseguimos crescer sozinhos, precisamos uns dos outros. O exemplo dessa família, né, a gente vê nitidamente numa casa espírita. Uma casa espírita são espíritos que se reúnem por afinidades. E afinidades eles montam um projeto, desenvolvem um trabalho que recebem vários outros espíritos que adentram a casa espírita para algum tipo de socorro, né? E depois de socorridos, vão lá e ajudam naquele trabalho. Então é uma família que vem através desses laços de amizade, os laços de afeto. Então, a nossa família, né, que fazemos parte materialmente falando, família genética, né, ela existe em decorrência de uma lei biológica, uma lei natural, uma lei biológica. Mas nós vemos famílias também que acontecem por sentimentos do amor, né? Através da adoção, através, não precisa adotar colocando na mesma casa, mas adota onde está, e a gente vai diminuindo essas diferenças e vai promovendo essa inclusão, né? Independente se de sexo, cor, raça, religião, mas quando espíritos se agrupam em um objetivo comum, aí está, né, o início dessa união, desse bem maior e que acaba com um grande mal da humanidade, que é o egoísmo. Tá? Então, a família é realmente um projeto de Deus para cada um de nós e é tão bom, né, poder estar juntos em família, tá certo? Então, quero agradecer a presença de vocês aqui conosco. Essa live vai ficar salva, ela vai ser publicada também no YouTube. E é uma grande alegria poder fazer parte da família Capitão Vedramini e de todos os trabalhos realizados por esta casa aqui nessa região do sul de Minas Gerais. Um grande abraço a todos. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer infinitamente por esta oportunidade que aqui estamos. Deus Pai de infinito amor e infinita bondade, abençoa cada um de nós que aqui se encontra nesse instante, as nossas famílias, abençoa a cada um dos irmãos vinculados à nossa casa espírita, a todos aqueles que estão de longe também nos ouvindo, que possam receber as bênçãos de Deus, nosso Pai, de infinito amor e infinita bondade. Que a tua luz, Mestre Jesus, alcance a todos os lares, para que possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz, de muito crescimento. Um beijo no coração de todos vocês, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja hoje e sempre. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.